Bom, pessoal, e aí pra gente terminar essa aula, né, eu resolvi trazer alguns extras, né, alguns exercícios para mostrar, né, outras possibilidades e tal, e que questões de protozoários não aparecem só na primeira fase, tá bom? Então, Então vamos lá. O que apareceu nessa questão da Unicamp? Pausa, dá uma lida e aí a gente vai, certo? Então, os estudos desenvolvidos pelo brasileiro Carlos Chagas, né, o levaram a descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma doença infecciosa, o patógeno, né, ou agente etiológico, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia, né, então como tudo isso daí vai se manifestar. Por isso que a gente chama de doença de Chagas ou mal de Chagas, né, justamente para homenagear o Carlos Chagas, que foi quem descobriu isso aí, certo? Bom, ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional da interrupção de transmissão vetorial da doença de Chagas. Então o que acontece? O Brasil ele conseguiu interromper, né, a grande maioria, né, ou basicamente reduziu muito aí, os casos de doenças de Chagas que aparecem por conta de indivíduos picados pelo barbeiro, tá? Então, alternativa A. Comparando-se as formas prováveis de transmissão da doença de Chagas, atualmente no país, observa-se que 72% dos casos da doença ocorreram por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial, né, então como eu falei bastante, foi bem reduzido aí, e 19% por forma de transmissão não identificada. Então, explique como pode ocorrer a transmissão do Trypanosoma cruzi por via oral e quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão. Bom, então o que seria a forma oral? Seria quando você pega esse protozoário e ingere ele. Forma oral, né? Transmissão oral. Então, como que você faz para evitar isso? Ou como que isso acontece, né? Primeiro, então é você consumir algum tipo de alimento com fezes do barbeiro ou, de repente, com um barbeiro, por exemplo, macerado, né? Um barbeiro infectado. E com isso, você acaba ingerindo, né, o conteúdo intestinal. Então, por conta disso, você acaba ingerindo também o protozoário. Então, quais seriam as medidas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão? Basicamente, você higienizar esses alimentos de forma adequada, para você, por exemplo, tirar esse barbeiro ou tirar essas fezes de barbeiro naquele alimento em questão. E é justamente isso que a alternativa A traz para a gente, né? A doença de Chagas pode ser transmitida por via oral através da ingestão de alimentos ou utensílios com fezes do barbeiro contaminados com protozoário. Então, importante, né? Porque se for só fezes do barbeiro e você não falar que elas estão contaminadas com protozoário, a pessoa não pode pegar Chagas, tá? Então, por isso que ele coloca aqui, né? Com fezes do barbeiro contaminadas com o protozoário, tá? Aqui ele não fala da parte de maceração, mas enfim, seria uma outra possibilidade aí também, né? E aí as medidas profiláticas, né, relacionam-se à higienização de alimentos e utensílios. Então, se você tirar essas fezes, né, se você conseguir remover essas fezes e não entrar em contato com uma mucosa sua, você está evitando, né, a contaminação da doença de Chagas por essa via oral. Bom, eu acho que... Será que eu errei aqui nas animações? Não, ufa. Então vamos lá, alternativa na B, o que ele fala? Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do intestino do inseto vetor. Então saísse do intestino do barbeiro. Então ele ficaria preso nos tecidos, né, do intestino desse barbeiro. Além disso, o composto evitou a contaminação dos ovos da fêmea vetor com o Trypanosoma cruzi e reduziu a quantidade de ovos. Explique como essa descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da doença de Chagas. E aí, se você quiser procurar o artigo, tá aqui, certo? Mas vamos lá. Bom, então explique como essa descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da doença de Chagas. Então, com esse composto, eu evito, né, que o Trypanosoma cruzi saia do intestino do barbeiro. Então, se esse barbeiro defeca agora, essas fezes não contêm o Trypanosoma cruzi, certo? Então eu evito essa contaminação por conta da picada. Beleza?
Bom, além disso, o composto evitou a contaminação dos ovos da fêmea vetor com Trypanosoma cruzi. Então, quando essa fêmea põe os ovos, ela pode também pôr esse ovo já infectado com Trypanosoma cruzi, que vai dar origem a um barbeiro já infectado. Então, se você evita essa transmissão, né, da fêmea já infectada para a cria, para a prole dessa fêmea, você está diminuindo a quantidade de insetos já infectados. Tá? E além disso, reduziu a quantidade de ovos. Então, maravilha, você está fazendo o quê? Você também está reduzindo o número de barbeiro, o número de insetos que poderiam se tornar infectados aí, que é o que a gente vai observar, né, na resposta esperada da Unicamp. Então, o composto atua de 3 formas para a redução da doença de Chagas. Impede que o protozoário saia do intestino do vetor, né? Então reduz a contaminação das fezes desse inseto. Então essas fezes agora não têm o tripanossoma. Evita a contaminação dos ovos, né? Reduzindo a quantidade de insetos contaminados, como eu comentei. E reduz a quantidade de ovos, né? Diminuindo a população do vetor que transmite a doença. Então, são todas aí formas, né? De você reduzir a quantidade, né, de insetos ou as transmissões possíveis da doença de Chagas nesses cenários, certo? Bom, vamos olhar para uma de leishmaniose agora, tá? Então, nesse exercício 2 da FAMERP, você tem aí que a leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado, provocando problemas imunológicos e quadros hemorrágicos, né? Então, lembra, visceral. Em casos mais graves pode causar a morte, né? Então lembra, se você deixar isso daí sem tratar e de repente com a infecção de HIV, isso muito provavelmente evolui para a morte da pessoa, tá? Então uma pessoa pode adquirir essa doença quando é picada por fêmeas do mosquito Lutzomia sp. Ok. B. Entre em contato com fezes contaminadas de percevejo. Opa, fezes contaminadas de percevejo, na verdade você está olhando para quem? Doença de Chagas. Nada em águas contaminadas com cercárias. Aqui a gente não falou ainda, né? Mas a gente vai falar em verminoses de cercárias quando a gente falar de esquistossomose. Então também não é aqui. Anda descalça em solos úmidos com larvas de vermes. Então eu estou olhando para um protozoário, não um verme, né? E aqui eu estaria olhando para, por exemplo, ancilostomose, né? Então o amarelão. Ingere verduras contaminadas com ovos de parasitas, né? Então aqui eu estou olhando para alguma outra doença, né? Posso de repente estar olhando para amebíase ou talvez para cisticercose aí de repente, tá? Mas a gente vai falar em outro momento delas também, certo? Então, alternativa A como alternativa correta, tá? Aqui, qual seria o melhor, né, para a gente melhorar essa resposta? Então, doença. Então, uma pessoa pode adquirir essa doença quando é picada por fêmeas infectadas do mosquito Lutzomia sp. Certo? Porque lembra, se você só for picado por um mosquito, mas ele não contém essa doença, na verdade você não adquire ela. Tudo bem? Então, por que eu estou trazendo essa informação? Porque em uma questão de segunda fase, isso poderia te descontar ponto de forma bem tosca, né? Então, você acaba sofrendo um desconto de pontos por uma falta de atenção ali. Então tome esse cuidado, beleza? No exercício 3, o que a gente tem aí, né? Da UEG aí, né? Então a ferida brava ou úlcera de Bauru. Então agora eu estou falando de uma leishmaniose, mas da versão tegumentar dela, né? É uma zoonose de manifestações clínicas variadas em expansão no Brasil, sendo o estado de Mato Grosso do Sul importante área endêmica. Então, avaliar a clínica, a epidemiologia e laboratorialmente pacientes é de extrema importância para o controle dessa doença. Uma das características dessa doença é o aparecimento de feridas na pele e nas mucosas, cuja cicatrização é bastante difícil, por isso o nome ferida brava, né? Podendo progredir para lesões mutilantes. Então, pessoal, eu não mostrei fotos de pessoas, né, que desenvolvem casos graves de leishmaniose tegumentar, porque são imagens fortes. Se você tem estômago e quiser ver, fica por sua conta procurar, tá? Como eu não mostrei, eu tirei da minha apresentação de slides, porque pode causar um pouco de sensibilidade a algumas pessoas, tá? Então vamos lá. Essa doença é transmitida pela picada
Então, alternativa A, do macho do mosquito birigui. Opa, então deixa pra lá. Tá falando do macho, então não, lembra que essas doenças são transmitidas pela picada da fêmea. Letra B, do macho do mosquito. Deixa pra lá também. Mosquito prego, anófilis, tá? Então, seria da malária. Beleza? Então, alternativa C, da fêmea do flebótomo. E conhecida como leishmaniose tegumentar americana. Então, eu acabei não falando da americana, mas é uma possibilidade, tá? Aparecer como leishmaniose tegumentar americana. Então, essa é a alternativa correta. Mas vamos rapidamente comentar aí, tá? Então, D, da fêmea do mosquito anófilis e conhecida como febre terçã benigna. Aqui ele está falando de mosquito anófilis, conhecida como febre terçã. Então, febre terçã, febre quartã, né? Esses dois nomes estão se referindo à malária, tá? Então, febre terçã benigna ou febre quartã benigna tá falando da malária, tá? E esses nomes eles diferem pela peridiosidade que a febre acontece. Então, se a febre acontece em 2 dias, febre terçã, né? Ou a cada 48 horas. Se o intervalo entre as febres é de 72 horas, febre quartã, né? E aí você tem uma outra possibilidade que seria a febre terçã maligna, né? Que seria o caso mais complicado de malária, tá? E a alternativa A, da fêmea do mosquito barbeiro. Ó aqui o que eu falei, certo? Mosquito barbeiro. Lembra, barbeiro não é mosquito. Barbeiro é um percevejo hematófago, tudo bem? Ou um inseto triatomídeo. Beleza? Então, alternativa C como alternativa correta mesmo, tá? E aí na 4, né, da FEPAR, a gente tem o quê? Trypanossomiase sul-americana, ou quem que é essa? A trypanossomiase é a doença de Chagas, tudo bem? Então Trypanosoma cruzi, beleza? Leishmaniose tegumentar e visceral, malária e hanseníase. São consideradas doenças negligenciadas, né? Então tem pouco estímulo, né, para pesquisa de tratamentos mais eficazes aí, né? Porque os tratamentos que existem, eles salvam as pessoas, tal. E quando você olha, né, onde são os locais que essas doenças incidem? Geralmente em países do terceiro mundo. Então, não tem uma grande preocupação nesse sentido de maior desenvolvimento contra essas doenças, né? Então, que é justamente o que ele fala, né? Por afetarem segmentos mais pobres da população, não interessa à indústria farmacêutica desenvolver remédios e vacinas contra esses males. As doenças se perpetuam porque persistem a condições que as propiciam: desnutrição, falta de educação, condições precárias de habitação e saneamento. São vidas na negligência que acabam em mortes invisíveis. Vidas desperdiçadas, porque para todos esses males há pelo menos prevenção, diz Carolina Batista, diretora médica da iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas. Esses males surgem da pobreza e perpetuam a pobreza. E tratar custa sempre muito mais do que prevenir, né? Então, se eu tivesse aí... Então, como é mais caro eu tratar as pessoas, é muito mais fácil eu só me preocupar com prevenção, tá? Que é sim um caminho bom você prevenir a doença, certo? Mas seria interessante eu também ter tratamentos eficientes contra todas essas doenças, tá? E aí ali embaixo o mapa, né, na imagem e tal. E por conta, como o texto era muito grande, eu resolvi trazer aí a pergunta aqui, separado, né? Então, julga as afirmativas sobre as doenças mencionadas no texto, certo? Então, vamos lá. Essas doenças são causadas por protozoários, ok, temos Trypanosoma cruzi, né, doença de Chagas, e leishmaniose, então, e malária, né? Então, 2 aí. Vírus, bactérias e nematomintos. Opa, vírus? Quem é vírus aqui? Hanseníase é de lepra, né? Que é uma bactéria. Então eu não tenho vírus e nem nematominto, tá? Então temos um problema aí. E aí todos esses parasitas patogênicos se caracterizam pela dependência de hospedeiros intermediários e definitivos. Hanseníase, você tem
a passagem de pessoa a pessoa, tá? Então é um ciclo que não necessariamente depende de hospedeiro intermediário e definitivo. Então, falso por esses dois motivos, tá? Bom, na trypanosomíase sul-americana, o inseto transmissor inocula saliva com um protozoário causador, que se encontra em sua forma amastigota e, ao invadir células do coração, passa a desenvolver um flagelo e membrana ondulante. Então vamos lá. Quando você está olhando, né, o que seria a forma amastigota? Seria a forma que não tem flagelo, tá? A gente está olhando para o Trypanosoma cruzi, então, que é um flagelado, tudo bem? Só que, como que a gente pode aí já falsear essa informação? O inseto transmissor, até aí ok, inocula saliva com o protozoário causador. Não, certo? O protozoário, no caso da doença de Chagas, está onde? Está no intestino do barbeiro. Então o problema são as fezes contaminadas com esse protozoário. Então, isso daí também está falso, tá? Bom, terceira afirmação aí, né? Na hanseníase, o agente causador pertence ao domínio bactéria. Falei lá em cima que era uma bactéria, né? Nos tecidos humanos, esse agente gera lesões nos nervos periféricos e na pele, causando insensibilidade à dor. Então, essa é uma das formas da gente detectar a hanseníase aí, tudo bem? Então, essa é a insensibilidade à dor e as lesões na pele, tudo bem? Quarta afirmação. Na malária, os mosquitos absorvem esporozoítos do sangue humano que se convertem em gametócitos no fígado e nas glândulas salivares do inseto. Bom, pessoal, isso daí tá lá no final da outra aula, né? Nos exercícios extras da aula passada. Então, o que acontece? Na verdade, o que está nas glândulas salivares do inseto são os esporozoítos. Tá? E os gametócitos, eles são o quê? Eles são consumidos pelo inseto na hora que ele vai se alimentar de sangue humano. Então essa afirmação também é falsa, tá? E na leishmaniose tegumentar, mosquitos Lutisomia, né, então gênero aí, transmitem os protozoários Leishmania brasiliensis que são fagocitados por macrófagos ou podem invadi-los ativamente. Então isso daí é uma verdade, tá? Então o que acontece? O nosso primeiro sistema de defesa tenta capturar, né, esses patógenos, mas o que acontece? Dentro dessas células, dentro dos macrófagos, eles vão se reproduzir e vão acabar rompendo essas estruturas, tá? E aí vão acabar se multiplicando. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de protozoários e a gente termina por aqui.